Permitam-me fazer aqui algumas correções ao último texto publicado pelo jornalista Carlos Alberto em relação ao caso General Minhava. Primeiro, é que há equívocos gravíssimos no seu texto e tudo denota que aqui há necessidade de aprofundar mais em relação ao direito. Aquilo que já Zaffaroni chamava de teoria conglobante. Quando se pega somente no ramo do direito e não se conhece de forma global os outros ramos do direito, comete-se esse equívoco. Vejamos. Quando eu disse que apaga o histórico criminal, todo o histórico criminal, com exceção do que a própria lei já se refere aos crimes violentos, crimes graves, crimes de sangue, então é mesmo todo o histórico criminal. Vejamos, o jornalista está a confundir histórico criminal com uma exceção que está na lei relacionada com a não exclusão da responsabilidade civil e disciplinar. Primeiro erro do jornalista. Por quê? Há um princípio que se chama princípio da fragmentariedade. Os ramos de direito, apesar de se complementarem, são distintos. E vejamos, quando se diz histórico criminal, resultante do próprio registro criminal, porque os antecedentes criminais formalmente num Estado são vistos num registro criminal, não é porque o jornalista Carlos disse, ou alguém pensou, ou alguém escreveu no livro, não é isso. Formalmente, para entrar para a polícia pedem registro criminal, por quê? Porque é lá onde estão os antecedentes criminais. Para entrar nas Forças Armadas pedem registro criminal, por quê? Porque está no registro criminal. E mais, o jornalista Carlos Alberto demonstra que nem sequer leu a lei eleitoral. Tá? Eu recomendo que leia a última alteração da lei eleitoral, bem como a própria lei, que é, se não me engano, é 3611. Leia, por favor, o artigo 38. Estão lá condições, ou melhor, como é que se apresenta a candidatura? A candidatura do presidente. Está lá, seria a indicação do partido, tem de se fazer um requerimento, no requerimento deve constar os dados identificativos do candidato, e depois está lá também registro criminal. Porque lá, quando você faz a candidatura, não é você que vai dizer o meu cadastro está limpo, não é ninguém por via de um livro que vai dizer que não, ele não tem cadastro criminal, é o registro criminal. O registro criminal é que faz fé formalmente que o indivíduo não tem nenhum crime. Já não é a história, porque o Carlos Alberto está a confundir questões históricas com a questão de direito. Formalmente, os crimes em processo, até no processo crime, por exemplo, eu posso saber que o indivíduo já foi para a cadeia, mas num processo judicial, o juiz tem de pedir o registro criminal. O aceito do registro criminal é que vai atestar perante o juiz se ele tem ou não antecedentes criminais. É a mesma coisa. Quando se faz a candidatura, a comissão eleitoral tem de analisar o processo do candidato, tá? E que vai por via de um requerimento. Está lá, eu não estou a inventar nada porque está na lei 3611, que a lei eleitoral. Vai ver, por favor. No artigo 38, estão lá os requisitos para o candidato à presidência da República. E um deles é o registro criminal, tá? Pronto. Agora, no registro criminal, e isso é que precisamos ensinar o jornalista Carlos Alberto, no registro criminal, isso até dá graça, desculpa-me dizer, não consta as sanções civis. Ou melhor, se um indivíduo teve um litígio com outro, o caso foi julgado em tribunal e houve uma sentença que transitou em julgado na sala civil, esse assento não vai para o registro criminal, meu caro. E vejamos, tanto o artigo 110 da Constituição que o Carlos Alberto muito cita, e até cita bem, só que se esquece de mencionar, do que lá está listado expressamente, é que ter sido condenado a um crime com pena superior a 3 anos. Ok, condenado a... veja, meu caro, somente o direito penal, somente o processo penal condena a pena de prisão. O direito civil não condena ninguém à pena de prisão. O direito disciplinar, apesar de existir em regulamento, essa pena é disciplinar. E ainda que fosse, a pena disciplinar não ultrapassa 3 anos, nem na polícia, nem nos militares. Então, há um erro crasso quando diz que mas não extingue a responsabilidade civil e criminal. Mas é que, em momento algum, eu fiz referência que a lei da amnistia extinguisse a responsabilidade civil. Ouça novamente o meu áudio. Isso é um crasso, né? É um erro crasso, porque todo jurista que tem o mínimo de dignidade sabe que a amnistia não extingue a responsabilidade civil e disciplinar. Mas os requisitos para a elegibilidade de um candidato
não precisa de sanção disciplinar, nem de sanção civil, meu caro. Não, vai lá ler novamente, por favor. Leia o artigo 38 da Lei 3611, Lei Eleitoral. Leia também o 110, se você encontrar lá mais um número qualquer que faça menção de que também é inelegível o candidato que tenha sido condenado em processo civil, eu lhe dou razão. E acabamos com essa. Não tem nada disso, isso é só invenção de que responsabilidade. O que é que tem? Vamos supor, vamos aqui. Ainda que eu tivesse dito sobre a responsabilidade civil e disciplinar, não faz parte da Lei 38 ou da Lei 3611, no seu artigo 38. Não é requisito a responsabilidade civil para ser elegível, ter condições de elegibilidade para Presidente da República. Isso em primeiro lugar. Ainda que eu também tivesse falado em responsabilidade disciplinar, não se precisa saber se o ABCD já teve um processo disciplinar, ele foi aplicada a pena de despromoção, se lhe foi aplicada a pena de repreensão, se lhe foi aplicada qualquer uma outra pena ou sanção. Isso não é irrelevante para as candidaturas à presidencial. Vejamos. E ainda que assim, vamos supor, outra questão, já que estamos a falar do caso general Miala, meu caro, tem de perceber que o processo do caso general Miala, ele culminou com o quê? Com uma sentença criminal, em que ele foi condenado a 4 anos de prisão maior, na altura chamava-se prisão maior, e que depois foi indultado e amnistiado. Pelo menos, eu vejo que já reconheceu, eu recomendo que todos vão lá ler o primeiro texto do Carlos Alberto, onde ele comete o erro grave em dizer que ele, no primeiro texto, não sabia que a amnistia extinguia todos os efeitos penais, por isso é que cometeu aquele erro no primeiro texto, né? No segundo texto, como ele foi lendo os comentários dos juristas, já viu, cometi um erro, salvaguardou. Aí já reconhece que os efeitos penais são extintos com a lei da amnistia. Pronto. Mas depois veio com a parte histórica. Mas historicamente não se retira os fatos. Isso não tem nada a ver com história. E quando nós nos referimos que os antecedentes criminais, ou melhor, o histórico criminal não tem nada a ver com histórico civil, não tem nada a ver com histórico disciplinar, são ramos do direito distintos, caro jornalista, não mistura. Nós referimos-nos ao histórico criminal. O que é histórico criminal? São os antecedentes criminais. E onde é que estão os antecedentes criminais? No registro criminal. Quem é o detentor responsável pelo registro criminal? É o DNAIC, a Direção Nacional do Arquivo de Identificação Civil Criminal, está sob tutela do Ministério da Justiça, meu caro. Vai lá e, por favor, e pergunta inteiras quando há uma amnistia, se eles não são obrigados a fazer a atualização do registro criminal. São. E o que é que acontece após uma amnistia? O registro criminal daqueles que foram abrangidos é limpa-se. Histórico criminal. Eu, em momento, falei que se limpa o histórico civil, porque isso seria uma aberração. Só alguém que não domina direito é que falaria que se limpa o histórico civil, porque em nenhum registro criminal, repito, em nenhum registro criminal aparece o histórico civil. Não há, em nenhum registro criminal aparece histórico disciplinar. Isso não aparece no registro criminal. Vai pedir, por favor, registro criminal. E se o Valdemar estiver a mentir, desloque-se, por favor, ao Ministério da Justiça e pergunta: no registro criminal tem lá as sentenças dos processos civis? Não. Vão lhe responder isso. E pergunta também: no registro criminal, no assento registro criminal, tem lá o histórico de disciplinar? A resposta é não. Então está aí buscar isso para quê? Por que foi buscar o civil e disciplinar, se isso não tem nada a ver nem com o registro criminal, nem para a candidatura do presidente? Não tem nada a ver. É irrelevante. A Constituição da República não solicita histórico civil nem histórico criminal. E aqui uma outra aula que eu vou dar dentro do princípio da fragmentariedade, meu caro. Bem, sabe por que razão é que na lei da amnistia não se deve extinguir a responsabilidade civil? Porque há ilícitos, quando eu falo ilícito não estou a referir em crime. O crime também é um ilícito. Há ilícito criminal, ilícito civil, ilícito administrativo, ilícito disciplinar. Há ilicitude dentro dos vários ramos do direito. Há determinadas que eles são transversais em vários ramos. Por exemplo, o ilícito de dano, ele é transversal a o criminal, administrativo, ou civil, hoje também chamado o contraordenacional, até mesmo contravencional. Então veja, a amnistia só vai limpar o criminal, que é o necessário
para a nossa discussão em termos de um dos requisitos para elegibilidade, é o criminal. Lá não tem civil, nem administrativo, não tem nada, só tem o criminal. O resto é invenção. Então, dentro do criminal, quando há amnistia, o que é que pode ocorrer? Eu, Valdemar, causei um dano a alguém. Um dano criminal. Ok. Sou responsabilizado criminalmente, sou punido. E depois aparece uma lei da amnistia. Agora vejamos. O Valdemar destruiu a casa de um cidadão. A amnistia só vai limpar o meu registro criminal, mas não vai limpar o civil. Por quê? Porque o Valdemar tem de pagar a casa. Isso é irrelevante para ser ou não eleito a presidente. Isso não é condicionalismo para elegibilidade e candidatura do presidente da República. Porque o civil é reparável. E é o que vai acontecer. É por essa razão que o legislador, e muito bem, e ninguém nunca disse isso, mas já que tocou nisso, deixa-me também lhe explicar. A amnistia não extingue a responsabilidade civil. Porque você, no tal exemplo que eu estava a dar, para além do crime de ter destruído a casa de alguém dolosamente, você lhe causou também um dano que no domínio do direito civil deve ser reparado. É que até, meu caro, caso não saiba, até no direito penal, vai ver os artigos, acho que 75 e seguintes do Código de Processo Penal. Você vai lá encontrar. Em sede de processo penal, havendo dano, você também tem que reparar civilmente, companheiro. Então, extinguiu-se a responsabilidade penal, mas a responsabilidade civil fica. Por quê? Porque o dano está lá, você destruiu a casa, tem de ir reparar a casa do ofendido lesado. E aqui também já tem lesado. É que em algumas situações o ofendido também é lesado. E é por isso que termina a responsabilidade para com o ofendido, mas permanece a responsabilidade para com o lesado, que é nocível. E ele repara. Agora imaginemos, ainda que, e veja, que o caso em discussão do general Miala não teve responsabilidade civil. Ainda que houvesse, e ele tivesse reparado, isso é relevante para o condicionalismo de elegibilidade? Não, não é. A tal Constituição que você se refere, vai lá buscar, por favor, se tem esse condicionalismo. Quem tiver processo disciplinar ou civil, ou foi condenado no civil ou no disciplinar, não pode candidatar-se a presidente. Não tem lá nada disso. Isso é invenção sua. Tem a criminal. E a criminal é o que nós estamos aqui a discutir. Com a amnistia, limpa-se tudo do criminal. O registro criminal fica limpo, a não ser, e isso até também é constitucional, por exemplo, crimes de genocídio, crimes de guerra, aí sim, esses são imprescritíveis e não são amnistiáveis. Aí sim. Agora, não foi isso que o general Miala cometeu. Tem até, no próprio, vai reparar, no indulto, está lá, no decreto do presidente da República, na altura ainda, presidente José Eduardo dos Santos, quando indultou o general Miala, está lá claro, era de insubordinação. Isso não tem nada a ver com crime de sangue nem guerra. Uma outra questão. Toca muito no livro de um tal senhor, e que nesse livro ele faz menções. O que é que tem a ver alguém escrever algo num livro a falar mal do outro, ou ter um escrito a falar mal do outro, e isso torná-lo inelegível? Você mesmo, Carlos Alberto, quantas vezes já falou mal do Adalberto Costa Júnior? É só ir ver os teus vídeos, áudio e até escritos, já que você diz que escreve muito bem, está lá até nos escritos em que você já bombardeou não sei quantas vezes o Adalberto Costa Júnior. Para não pensarem que eu só estou aqui a defender o general Miala, agora vamos para a UNITA. Pronto. Num caso UNITA, Adalberto Costa Júnior, você bombardeou várias vezes o presidente da UNITA. Não é pelo fato do Carlos Alberto ter escrito em relação ao Adalberto Costa Júnior que agora ele se torna inelegível, só porque você escreveu. Isso não tem nada a ver. E não é pelo fato de alguém chamar alguém de uma outra pessoa de ser maluco, não bate bem, sofre de insanidade mental. O que é isso? Quem comprova isso não é um livro. Quem comprova isso tem de ser até tem de ser decisão judicial. A questão de inimputabilidade em razão da anomalia psíquica tem de ser requerida pelo um juiz, companheiro. Então, como é que atestam isso num livro de que sofre de insanidade, tem problemas mentais? Isso tem de ser atestado em sede judicial. Não é alguém que num livro diz. Eu também posso ir num livro e dizer isso em relação a qualquer pessoa. Qual é a validade disso? Nada. Esse não é o requisito. Outra questão, meu caro. Tem de se ter cuidado a fazer tais afirmações no domínio do direito, porque senão acabamos por atropelar as regras do direito, que tem vários ramos.
E aqui o Carlos Alberto demonstrou que, infelizmente, pronto, eu também compreendo a sua formação em jornalismo, linguística, e ninguém pode ser bom em tudo, né? Isso não existe. Mas eu recomendo que consulte os constitucionalistas. É claro que também dominam direito penal, direito civil, e todos eles têm a certeza que lhe vão dizer: responsabilidade civil é diferente da responsabilidade criminal. E para a elegibilidade do Presidente da República não se exige que tenha sido alvo de um processo disciplinar ou de um processo civil, ainda que tenha sido condenado. Isso é irrelevante, companheiro. O que é relevante para a nossa discussão é o processo criminal. Houve, sim, mas também depois resultou em quê? Foi indultado, ou foi um perdão, e foi amnistiado. Então, o registro criminal cessou, acabou, limpou. E isso tende a associar o artigo 38 da Lei 3611, pronto, eu resumo como lei eleitoral, e vai lá compreender que o documento que é exigível para testar a condição de criminalidade do candidato é o registro criminal. E quando se pede isso, não há entrevista a várias pessoas para saber se houve livro, se no livro está escrito bem ou não. Isso é irrelevante, companheiro. O histórico que você tanto se refere vai ficar nas nossas memórias. Ninguém apaga isso. História é história. Assim como também não se vai apagar na história que o Adalberto Costa Júnior já teve dupla nacionalidade. Era um condicionalismo para ele não ser eleito. Mas retirou, ou melhor, o que é que ele renunciou à segunda nacionalidade. E esse fato tornou elegível. Então agora eu também pergunto, só por analogia. Então o Adalberto Costa Júnior, se você, Carlos Alberto, agora se refere historicamente a esse dado nunca vai ser apagado e que por história ele é inelegível, então o Adalberto também deveria ser inelegível, porque historicamente nunca mais se vai apagar na vida que ele já teve duas nacionalidades. Isso era irrelevante, porque no momento da candidatura ele provou que só tinha uma nacionalidade, então tornou elegível. A mesma coisa com o criminal. No momento da candidatura tem de provar se tem assento criminal, e não é assento civil nem disciplinar, meu caro. E mais, não invente, porque ninguém em algum momento disse que a amnistia limpa os efeitos civis. Aliás, o meu áudio está aí, está disponível. Vai, por favor, diga: olha, num minuto tal, você falou também que elimina os efeitos civis e disciplinares. Isso só você que está a dizer. Eu nunca disse isso, porque era irrelevante para a nossa conversa. O que é relevante para a nossa conversa são os efeitos criminais, porque é o que a Constituição exige para a candidatura a Presidente da República e é o que a Lei 3611 também exige. Portanto, não confunda os vários ilícitos, porque isso está a fazer cometer erro. E mais, no domínio jurídico, nós compreendemos que você não é jurista, mas está a cometer erros de palmatória, que exige uma consulta com jurisconsulta, tá? Para que tenha bem claro esses conceitos que estão deturpados, está a misturar muita coisa, e já parece, não estou em defesa, mas isso já deixou de ser justificação jurídica e passou a ser, parece, perseguição, porque não tem fundamento, Carlos Alberto. A amnistia limpa o histórico criminal. Eu nunca disse que limpa histórico civil nem disciplinar. Histórico criminal que é o que é importante. E isso é um dado, pergunta a quem quer que seja. Limpando o histórico criminal, está aí o condicionalismo retirado para que o general Miala, caso queira, e caso tenha condições, e caso algum partido o indique como cabeça de lista, ele pode ir. Pronto, não é porque existe um livro. Livros escritos há muitos a falarem mal de vários candidatos à presidência da República. Então, isso não é condicionalismo, tá? Um grande abraço a todos.